Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, mais um dia na presença desse Deus Todo-Poderoso, mais um maná diário, né? Irmãos, estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer o Senhor e entregar, consagrar toda essa semana, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, abençoar nosso trabalho, nossa família, cuidar dos nossos pequenininhos, né? Cuidar dos nossos netos, todos os nossos filhos, que Deus abençoe. Seja uma semana cheia da bênção de Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Graças nós te damos por mais essa semana que está começando agora, pela semana que terminou. Que o Senhor esteja presente conosco no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor venha nos instruir, o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar. Fique conosco, em nome de Jesus nós te pedimos. Repreendemos todo o mal, tudo que cerca, Pai, as nossas famílias, nosso ser, toda coisa má que não seja de Ti, seja repreendida em nome de Jesus, que nós possamos estar na Sua presença, Pai. Que a graça esteja conosco nesse momento e durante todas as nossas semanas, nossos trabalhos, tudo que nós vamos fazer, Pai, as nossas ministrações, e venha ser ministrada não por nós, pelo nosso humano, mas seja Santo Espírito o poder do venha Espírito sobre Santo, nós, falar em através nome da de nossa Jesus, boca, e amém? que essa palavra venha cair como uma semente fértil, boa, em nome de Jesus, e que ela seja germinada, Pai, e dê frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maria, bom dia, Bom com dia, alegria para paz, você, Pai para o do Vandeir, para todos aí. Deus abençoe o seu Em dia, nome sua de Jesus. família, minha irmã, em nome de Eu Jesus. estava meditando uma palavra, a qual tem nos quatro evangelhos de Jesus tem essa palavra. A palavra que Jesus entra em Jerusalém, que ele manda os discípulos dele achar um burrinho, fala um burrinho novo, que ninguém nunca montou. A Célia vai ler, você vai ler em Lucas, né, Célia? Se eu não me engano, eu falei. Já pode ler? Pode ler. Em nome de Jesus, e aí a gente vai fazer uma explanação dessa palavra, vocês vão ver que bonita essa palavra. Graças nós te damos por ela, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, nos ensinando em nome de Jesus. Amém. 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 A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E disto ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado de Oliveira, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e o trazei. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que já havia sido mandado, acharam como ele dissera. Para um pouquinho só. Eu não gosto desse trecho que ele fala, é mister. Tem uma Bíblia que ela é mais atual, ela fala assim, ó, é porque o Senhor precisa dele. Sabe assim, meu Senhor precisa dele. Só isso. Aí a pessoa já vai entender por quê, porque é o Espírito falando, sabe? Cara, tá bom. Se alguém perguntar, né? E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, se começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.
e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto a teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém, amém, aleluia. Jane, a paz, Jane, saudade. Bom dia, paz, Jane, paz, Maria. Lindas, Vandeir, às vezes já foi até trabalhar essa hora. Ouçam essa leitura. A gente vai tirar algumas coisas dela, assim, importantíssimas. Quando Jesus entrou ali, Jesus foi aclamado, né? Foi aquela entrada triunfal, todo mundo fazendo todo um cerimonial, colocando as roupas para ele passar com aquele jumentinho. Jesus olhando, ele não olhou com alegria ali. Quero que vocês imaginem um Deus chorando, porque como Deus, ele já viu no futuro. Bom dia, Ana, bom dia para você e sua família, irmã. E como Jesus, como Deus, ele viu um futuro distante daquele povo. E nesse futuro, irmãos, ele se comoveu, ele foi tomado por uma íntima tristeza. Célia Martins, Sandra, bom dia, paz do Senhor. Célia, paz, e aí nesse momento que Jesus falava assim: ah, se tu ao menos neste dia, esse tu, são todo o povo que estava clamando ele, conhecesses, se vocês pudessem ver, eu estou vendo uma coisa que vocês não vê, mas agora está escondido aos teus olhos, pois virão dias que sobre ti seus inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão, te derrubarão, te apertarão de todos os lados e derrubarão ao chão a ti e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Esse em ti é todo o povo de Jerusalém, todo. Vocês vão ser massacrados, vocês vão ser destruídos, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Quando ele falou isso, ele chorou. E para se cumprir essa palavra, ele sabia que... Regina! Bom dia, paz, Regina. Bom dia, que Deus te abençoe. E para se cumprir essa palavra, Jesus chorou sobre aquela cidade porque ela seria destruída nos anos 70. Na verdade, não foi nem nos anos 70 depois de Cristo, foi no ano 66. 40 anos depois da sua morte e ressurreição. Eu escrevi para mim não esquecer essas coisas aqui. A destruição. Aí, irmão, veio um general romano chamado Tito, sitiaram toda aquela cidade, usando tática de guerra, e destruíram. Eles faziam rampa, eles arrebentaram aquela cidade. E os judeus, sabe o que eles fizeram? Eles se defenderam do jeito que eles podiam, mas não adiantava. Porque foi a primeira guerra, irmão, instituída, uma destruição. O primeiro evento da história que marcou uma guerra chama judaico-romana, que começou em 66 depois de Cristo, devido às tensões entre o Império Romano e os judeus. Eles utilizaram tática de guerra, sabe, o poder, porque eles eram maus, eles eram treinados para isso. E eles não puderam. E aí, meus irmãos, foi arrebentada a cidade, destruída, e eles foram levados escravos. Olha só. O templo, onde foi destruído, que Jesus falou, foi destruído, reduzido a cinza. E aí foi um profundo impacto, porque isso daí foi o segundo templo dos judeus, né?
na formação do cristianismo. Depois, além da destruição, ainda teve aquelas consequências sociais e políticas. E essa cidade foi reconstruída, mas não como mais um povo judeu, foi construído como uma coisa romana, como uma cidade romana. E aí, irmãos, ele ficou mais de 300 anos sob esse domínio romano. É um castigo, né? Como que fala? É outra escravidão de tantas que teve no passado, no Velho Testamento. Essa está no Novo Testamento. Sabe o que aconteceu? Depois teve um imperador romano chamado Constantino. Ele se converteu ao cristianismo e ele permitiu que os judeus retornassem à cidade e virassem de novo um povo judeu. Luiz Alberto, bom dia, com alegria. E aí, irmãos, esse Constantino, mas ficaram sob o jugo dos romanos mais de 300 anos na escravidão. Eu fico imaginando, né, Jesus entrando naquela cidade, todo mundo ali aclamando ele, Rei dos Reis, e aqueles mesmo... Momentâneo. Foi aqueles mesmo que colocaram ele na cruz ali, não foi, Elcio? Sim. Foi o mesmo povo. Porque na hora que você vai juntar, na hora de um tumulto, na hora de um ajuntamento popular, não dá para falar quem que solta Barrabás, mata, crucifica. Foi todo um povo. E eu acho bonito quando ele entra, né? Quando ele vem chegando ali, ele fala: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence. Irmãos, a quem a nossa paz pertence? A quem? A Jesus. Tudo neste mundo é passageiro. Tudo vai ficar, irmãos. Tudo que a gente construir, como aquele templo lá, quando os discípulos entraram e viram aquele templo lindo, maravilhoso, se maravilharam com aquele templo. E Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Tudo que a gente constrói aqui, tudo que eu construo, tudo que o Elcio constrói, tudo que você constrói, tudo vai ficar. Tudo. Não estou falando que não é para a gente construir, a gente tem que construir. Mas a gente não tem que pôr a nossa confiança nos nossos bens, não tem que pôr orgulho, não tem que pôr soberba sobre o que nós temos, porque é que tudo vai ficar, tudo, né? O que Deus tem preparado para nós é maravilhoso, irmãos. Fala que os olhos não viu o que Deus tem preparado para mim e para você. Né? Naquele momento, você imagina eles entrando numa cidade. Quando eles viram, eles ficaram maravilhados de contemplar aquela beleza, grandiosidade. Sabe aquela coisa assim, como você vê assim, monumental, aquela lindo, coisa? Né? Jesus falou uma coisa para eles assim, está escrito lá em Mateus. Aqui em Mateus está escrito assim, ó: vós vedes essas coisas, e em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Está vendo essa grandiosidade, tudo isso daqui? Vocês vão ver o que está acontecendo por causa do povo. Não vai ficar nada. Pedra sobre pedra. Mateus 24, 21. Você vai ler isso daí. Aí ele estava, não era nem profetizando, é uma profecia. Por quê? Porque ele sabia do tempo, que o templo ia ser destruído. E foi exatamente o que ele falou, aconteceu. Primeira guerra entre judeus e romanos. Eu falo assim que às vezes a coisa momentânea, aquela coisa momentânea, aquela festa, aquela coisa assim que dura como um fogo de palha, é muito perigosa. Às vezes a gente fala: nossa, está tendo um avivamento, que coisa linda. Você vai ver, dura um mês, daí a pouco queimou, acabou. Porque fogo de palha, quem já morou no interior e sabe quando você vai acender um fogo, num fogão, um fogão de lenha, você pega e põe um montinho de palha seca, ele dá um fogão na hora, mas ela queima assim, rapidinho, acabou. Se você não tiver uma lenha para assumir esse foguinho e depois manter a chama acesa, entendeu? Brasa acesa, para ficar constante aquele calor,
É isso que aconteceu. Não adianta aquele auê, todo aquele alvoroço, toda aquela coisa. Tem que ser uma coisa constante. Amor, reverência, dedicação, obediência. Constante, 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 constante. Sabe? Todo dia, todo dia. Não adianta palavras, como que a gente fala? Aquela eloquência que todo mundo fala, que está na moda essa palavra eloquência. Eloquência é a sabedoria humana, viu? Eloquência é aquela sabedoria humana. Você aprende a falar, sabe as palavras e enche, chucho, aquele coisa assim. Mas, de repente, Deus nem ouve. Aquele auê, aquela coisa, Deus nem ouve, nem está nisso. Né? Se não for de coração. Não, se não for de coração. Exatamente. Eu tô falando é bonito, de repente. né? Quem sabe falar. Eu acho bonito, Sabe? gente. Quem sabe falar assim com eloquência. Mas, ouçam, como que nós devemos falar com o nosso coração. O nosso coração, a Bíblia vai falar assim, que a gente, da boca sai do que o nosso coração está cheio. Porque tem muita gente também que se faz de humilde, mas não tem nada de humilde, né? Existem métodos. Faz de humilde para ganhar. Existem métodos. Existem métodos, eu não vou entrar no mérito não, porque daí a Célia vai ficar brava comigo, mas métodos de pessoas que ouçam o que eu vou te falar, para vocês falar. E eu sei porque eu tenho conhecimento de causa. O que você fez? Não que eu fiz, mas eu participei, como eu trabalhei em São Paulo, e eu já vi muitas greves, eu já participei de muitas coisas assim, não que eu participei, eu era mais um que estava lá, né? Que eu era trabalhador. Um exemplo é quando o cara entra com o microfone na mão, ele tem o poder da oratória, e aí ele fala errado, e fala, e exalta, e xinga os outros, sabe, para dar aquele impacto nos coitadinhos que estão lá ouvindo. Ele tem o poder do microfone na mão. E agora para dizer que é igual. Escuta, e agora nós vai fazer isso, que nós vai... Tá, vou parar por aqui. Para fazer que é igual. Para se dizer, estamos juntos, agora nós conseguimos o que nós quer, e fala tudo errado, e vocês sabem quem que eu estou falando. Fim, né, e no fim, sabe para quem que sobra? Um ditado muito popular: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco e o peão se lasca todinho. Né? Ô irmão, estava falando, em vez de ser fogo de palha, a gente tem que ser como brasa, né? Exatamente. Sabe, por isso que a palavra fala que é brasa viva. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu um dia. A gente fez um churrasco aqui em casa. Olha só, presta atenção, irmãos. Vai me dedar. A gente fez um churrasco aqui em casa, né? E acabou o churrasco tudo, o Elcio falou, eu vou lavar a churrasqueira. E sempre a gente joga o carvão fora. E eu não sei o que deu no Elcio. Não tinha uns carvãozão grandão, eu joguei água nele assim, ó. O Elcio e saquei ele de novo. A gente sempre jogou fora, mas dessa vez o Elcio jogou água nos carvão que era grande e sacou de novo o carvão. E guardou dentro de um armário que eu tenho aqui, onde tinha 2 bujão de gás cheinho, lacrado. E nós estamos aqui, daqui a pouco comecei a ver uma fumaça dentro da casa. Falei, Elcio, está pegando fogo. Você acredita Você acredita que como que chama, Elcio? O carvão. Aqueles carvão molhados, sim, ficaram... Pegou fogo no papel, já estava pegando fogo virou uma bagunça. Lá no gás. Olha só, e foi por Deus que a gente que coisa, não explodiu os gases aqui. Eu falei, não, tá apagado. Você acredita isso? Então a gente tem que ser como brasa. Mas a gente tem que ser como brasa. Você viu? A brasa, a gente pensou que ela estava apagada, mas ela não estava. Dentro dela? Dentro dela ainda tinha chama. E essa chama veio para fora e colocou... E ali foi, né? Você vai passando, né? Eu acho bonito ver carvão. Você dá um soprinho assim, ela, né? Ela vive, né, irmãos? E que a gente seja como brasas, né? Eu acho tão bonito assim. Bom dia, Flávio. Que a gente não seja Luiz Alberto como Bobo, fogo, Paz. Quem que tá aqui? Que a gente não seja como fogo de palha, como fogo de palha.
Flávio, Deus abençoe, Flávio Reis. Flávio, a paz, que a gente não seja como fogo, que a gente não tenha como fogo de palha, mas como a gente seja como uma brasa viva, né? Aleluia. Que a gente possa incendiar por onde a gente passar, a gente possa levar o amor de Deus, a presença do Todo-Poderoso, que você possa sentir no dia de hoje, Deus aí, né? Contigo. Não importa o que você esteja passando nesse dia, às vezes você está passando por uma dificuldade, e hoje cedo eu estava louvando um louvor que era assim: não chores, quem te prometeu garante, não chores, este mal não é para a morte. Eu não sei louvar, gente, mas eu estava com esse louvor na minha cabeça. Então Deus vem falando assim para mim: confia, não importa o que você esteja passando, o tamanho da tua dificuldade. Nós temos um Deus maior que todos. Não existe um Deus maior do que o nosso Deus. O Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. E Ele pode fazer todas as coisas. Talvez você não esteja entendendo hoje por que você está passando por isso. Mas confia no Senhor, né? Porque Ele sabe todas as coisas, irmãos. Eu falo para Elsa, a gente não entende, mas depois a gente acaba entendendo, né? Quando passa um tempo, a gente fala: agora eu entendi, Senhor, por que eu passei por aquilo? Por que aconteceu aquilo na minha vida? Algo Deus tem de bom para nós. Tem uma musiquinha, né? algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Oh Deus, nós estamos reunidos aqui para louvar o Senhor, agradecer, bendizer, confiar nele. Amém? Né? Nós temos pessoas que nós pedimos oração, que nós estamos pedindo para Deus, orando, intercedendo por eles, que eles estão enfermos. E como, se você tem alguém aí também que está precisando de oração, algum parente, qualquer um que você quiser, pode apresentar nesse momento junto. Muitas pessoas que nos pediram oração. Pelo Samuel, a Zenaide pediu, né? Que... Edna, bom dia, com alegria, bom dia, Edna. Paulinho. Flávio. A Edna, onde assistiu o culto pela live, eu vi o nominho dela lá, mas eu não falo nada na live, por causa que no culto a gente não pode falar. O Samuel, a Zenaide pediu oração pelo Samuel. Estamos entregando o Samuel. O Lucas, estamos pedindo pelo tio Antônio. Pelo Davi, o menininho que eu falei ontem que está internado, né? Que Deus abençoe, foi um milagre. Pelo Davi, né? Eu falo assim que nosso Deus é maravilhoso. Ontem eu estava vendo uma live e eu até postei ela no meu Face. O menino sofreu um acidente, o bebê sofreu um acidente em casa, um afogamento, eu não sei como. Não está explicado, mas ele sofreu um acidente e os pais levaram para o hospital e lá em Morro Agudo. E quando chegou lá, o menino estava morto. 5 médicos examinaram a criança e o laudo foi morte. E entregaram no braço da mãe para a mãe ficar um tempo com ele. Enquanto a mãe estava com a criança no braço, a avó entrou e a avó começou a orar. Pedir para que o Senhor devolvesse a vida do neto dela. Todos os médicos estavam ali perto, o enfermeiro, todos viram. A avó, na confiança do Deus grande, é o mesmo Deus que nós servimos, irmãos. E aquela avó, com toda a confiança, ela entregou aquele nenê, aquele neto, nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E a médica, ela que está dando testemunho, a médica. Não é a mãe nem a avó que está dando testemunho, a médica está dando testemunho. A médica falou assim que quando ela olhou, né, ela viu que a cor começou a voltar da criança no colo da mãe. E a médica falou: corri lá e pus o dedo e a criança começou a respirar. Olhou as pupilas da criança, a criança voltando ao normal e a criança mexeu o pezinho. Ela falou: corremos e mandamos para Franca, né? A criança para Franca, está internada em Franca. O nome é Davi. Olha que lindo.
Nós estamos orando para ele também, que não fique nenhuma sequela, que Sim. ele fique perfeito, normal, para a honra Em e nome para a de glória Jesus. do nosso Deus Todo-Poderoso. E isso serve de testemunho, irmãos, que nós temos um Deus. Nós temos que saber uma coisa. Mesmo Deus que fazia aqueles milagres, aquelas coisas É o no mesmo Evangelho, hoje. é o mesmo Deus, não mudou. Não muda. Né? Não muda. É o mesmo Deus, né? Ele pode todas as coisas, ele pode curar uma gripe, ele pode ressuscitar uma criança, curar um câncer. Para ele não tem, né, o que ele não possa fazer. Há muitos anos atrás, nós oramos por uma pessoa que o médico falou que ela não tinha chance nenhuma de vida. Ela tinha um câncer na cabeça. Irmãos, isso já faz mais de 40 anos. Daqui a pouco eu vou mandar... E ela está viva, perfeita. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem para a Ju, para ela procurar saber notícia desse menininho que ela trabalha lá na Santa Casa de Franca. Amém? E é isso aí, ó. Entregando a Zilda, o Hermes, o pastor Maurinho, o Ocimar, nosso irmão Ocimar, orando pelo Ocimar. Irmãos, entrega o Ocimar na presença de Deus Todo-Poderoso. Que a cirurgia possa sair. Peça para o Senhor que a cirurgia dele possa sair. Vocês ajudem em oração, porque quando nós estamos reunidos, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. Aleluia. O Senhor Amém. fala para nós. Glória. E nós queremos disso, né? Então eu quero entregar o Ocimar, ontem ele não estava bem. Entrega ele na presença de Deus Todo-Poderoso. A irmã Clemência, o Pedelo Calo Ósseo, o Omar, a Eva, né? Pediu por Onair. Oh, meu Deus, toca no Onair. Toca na Fátima, cunhada da Eva também. E Zé Roberto. Oh, Deus. Toca, Senhor, na garganta do Zé Roberto. Todos nós pedimos, Senhor, visita cada um. Tio Antônio, do Daílson, o Lúcio está curado da depressão. Graças a Deus, Deus está curando, libertando. Todos aqueles que estão com síndrome do pânico, borderline, com depressão, com ansiedade, né? A ansiedade tem tomado conta do nosso país. Oh, Deus, nós pedimos que o Senhor possa colocar a tua paz, o teu amor, tirando toda a ansiedade. Eu sou ansiosa, gente, tem que orar por mim. Eu descobri que eu sou muito ansiosa. Orem por mim, não esquece de colocar eu nas orações. Aleluia. Eu nunca tive depressão, nunca tive nada, mas eu sou super ansiosa, irmãos. Então um chazinho de maracujá. Preciso de oração. Amém. Amém, irmãos. Vamos encerrar nossa live. Ah, não, vamos antes de trabalhar. encerrar, quero fazer um convite. Eu vou ministrar em... Como que é a cidade, Elcio? Guaraciaba. Guaraciaba. A gente chama lá de Peixotinho. Guaraciaba, conhecida como Peixotinho, mas ela não tem nada de Peixotinho, né? Não. É Guaraciaba, mas é conhecida como Peixotinho. Ela é ali do lado de Capitinga. E eu vou ministrar lá, encontro de mulheres, às 17 horas, sábado, dia 22, na igreja Assembleia. Então, se você estiver morando ali pertinho, se você estiver ali, se você puder ir participar, vai ser um encontro de mulheres, eu creio que vai ser uma bênção, irmãos. Paz, pastor Toninho. Eu vou conhecer a igreja, estou muito feliz, né? Não vejo a hora de ter um encontro com as irmãs. Aleluia. E vai ser uma bênção, amém? Amém. Pastor Toninho, Deus abençoe. Pastora Janaína. Ora para mim, tá que eu Deus vou fazer o abençoe. exame hoje. Tá bom, Edna? Então vai dar orando tudo sim. certo, em nome de Jesus. Nós vamos colocar Amém. assim seu nome na oração. Já está em oração, Em Edna. nome Que de Deus te Jesus. acompanhe. Pastor Toninho entrou atrasado na live. Que Deus Todo-Poderoso te acompanhe, Edna. Que Amém. ele é o médico dos médicos. Irmãos, né, então minha? vamos meditar essa palavra que nós falamos hoje, aquela entrada triunfal de Jesus, que ele entrou naquele tempo. O que a gente pode aprender com essas coisas, né? Ela está escrita nos 4 evangelhos e a gente tem que tirar alguma coisa, né? Amém. Saber que aquelas coisas momentâneas não funcionam, não dá certo. A gente tem que estar constante, né? A paz do Senhor para todos. Deus possa abençoar a sua semana nova, essa semana, e grandemente, em nome de Jesus, né?
Graça, paz, alegria, felicidade, saúde, proteção do nosso Cada Deus um, Todo-Poderoso. né? Ó, deixa eu ver. A Ana, Luiz Alberto, Célia Martins, Maria, Edna, Paulo, Jane, Toninho. Pastor Antônio. Que lindo. Olha que lindo que Amém? tá aqui. Então vamos Fábio. falar a bênção apostólica para nós irmos trabalhar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Edna, vai Nós com Deus. Deus te esquecer- abençoe. Bom dia. hoje é segunda-feira. Segunda-feira tem live Ah, às 18 18 horas. Toda segunda e toda sexta-feira tem live às 18 horas. Estaremos Todas juntinhos elas. de novo. Não importa se é Se Deus feriado, quiser. se é dia santo, o que é. Toda segunda e sexta. Às vezes eu vou viajar, às vezes eu estou na estrada, eu paro naquele momento. 18 horas. Amém? Amém. Deus abençoe nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Chuva de Chuva de bênçãos. bênçãos. Célia Martins, Deus te abençoe. Pai do Senhor Paz. Jesus a todos. Espera aí, irmãos. É que tá com a conexão lenta, tem que esperar aí para